Enquanto Gilmar enfrentava o Senado e Zema via sua reputação desabar, Lula fazia o que faz melhor. Jogava xadrez em 3 tabuleiros ao mesmo tempo. E o mais impressionante, ele permaneceu em silêncio, estrategicamente invisível. Jorge Messias, advogado-geral da União e indicado de Lula para o Supremo, tentou apaziguar o Centrão. Apresentou um pedido de reconsideração a Gilmar, tentando suspender os efeitos da decisão que tirou o poder de chantagem do Senado. Oficialmente, um gesto técnico. Extraoficialmente, um aceno a Alcolumbre. Calma, vamos negociar, não precisa ficar assim. A intenção era clara: proteger sua própria sabatina, acalmar os ânimos, destravar a indicação. Mas Gilmar não comprou. O ministro classificou o pedido de Messias como incabível e informal. Um tapete puxado sobre os pés do Senado. Um recado duríssimo. A Constituição não será flexibilizada para atender conveniências políticas. Gilmar deixou claro que não aceitaria interferência, nem mesmo do governo que o apoia. E aqui está o lance genial de Lula. Messias tentou o gesto político e foi enquadrado pelo decano, mas o resultado? Lula saiu fortalecido. O presidente pôde se manter distante da disputa, preservando a imagem de equilíbrio institucional e respeito entre poderes. Gilmar assumiu o desgaste do confronto. Alcolumbre ficou exposto como obstrucionista. E Messias, apesar do revés, viu aumentar a pressão para que sua sabatina finalmente aconteça. Porque agora o Senado precisa provar que não está retaliando a AGU. Lula jogou sem jogar. Venceu sem entrar no ringue. Fortaleceu o ambiente institucional sem queimar capital político. 3 tabuleiros, uma vitória em cada um. E quando Alcolumbre finalmente entendeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. A ficha caiu. Davi Alcolumbre percebeu que estava isolado. Eduardo Braga entendeu que o discurso de defesa das prerrogativas do Senado não mobilizava mais ninguém. Rogério Marinho gritou sozinho no deserto. O Centrão, acostumado a pressionar executivo e judiciário com ameaças e chantagens, de repente viu-se desarmado. Sem a possibilidade de receber denúncias fabricadas contra ministros do STF, o Senado perdeu seu instrumento de barganha. Não dá mais para usar impeachment como moeda de troca. Não dá mais para transformar o Congresso em balcão de chantagem política. Gilmar cortou o oxigênio, e o Centrão começou a sufocar. Alcolumbre tentou reagir, fustigando a decisão de Gilmar em plenário. Mas a narrativa de invasão de competências não colou. A sociedade brasileira, exausta de ver ataques permanentes ao Supremo, percebeu a coerência da decisão. Quem acusa é o Ministério Público. Quem julga é o Senado. Simples assim. A lei de 1950 era anterior à Constituição de 88 e criava brechas absurdas que alimentavam narrativas golpistas. Esse momento não poderia ser mais calculado. Enquanto o Centrão tentava manter controle político sobre o Supremo, Gilmar virou a mesa e deixou os senadores sem chão. A tentativa desesperada de reverter a decisão fracassou publicamente. O próprio pedido de Messias, que deveria acalmar, foi rejeitado com dureza. Alcolumbre e seus aliados perceberam. Não há negociação quando o tema é a integridade institucional. O cerco se fechou sem saída. Lula fortalecido. STF blindado. Centrão impotente. E a consequência mais brutal desse cheque-mate ainda estava por vir. O resultado desse cheque-mate silencioso está redesenhando o mapa político brasileiro. Lula saiu dessa batalha com estabilidade institucional reforçada, sem precisar queimar capital político em confrontos diretos. O STF se fortaleceu, blindado contra ataques fabricados e pedidos de impeachment usados como arma. Gilmar Mendes assumiu o desgaste, mas entregou uma vitória institucional histórica. E quem perdeu? O Centrão ficou sem poder de barganha. Alcolumbre exposto como obstrucionista sem causa legítima. Eduardo Braga defendendo o indefensável. Senadores que viviam de chantagear o Supremo, agora precisam aprender a negociar sem ameaças. Com a decisão de Gilmar, ficou muito mais difícil aprovar processos de impeachment contra ministros. O fantasma que a extrema-direita alimentava para mobilizar sua base desapareceu. Mas a pancada mais dura caiu sobre o bolsonarismo. Zema, visto como um dos nomes mais viáveis para disputar o espaço político da direita pós-Bolsonaro, agora está mergulhado em investigações bilionárias.
Terá que explicar à CPMI por que empresas da sua família aparecem num esquema que roubou aposentados. A narrativa anticorrupção da direita sofreu o golpe mais duro desde 2019. Impossível manter discurso moralista quando seus líderes estão no centro de um roubo de 6 bilhões. E Bolsonaro? Documentos comprovam que seu governo facilitou o esquema, engavetou relatórios, ignorou alertas. Beneficiários do crime financiaram suas campanhas. Membros do governo tinham vínculos diretos com empresas fraudulentas. A omissão estratégica para proteger aliados políticos ficou exposta. Bolsonaro não é apenas cúmplice. Ele é peça central de um crime bilionário contra os mais pobres. O avanço da CPMI sobre Zema abre nova frente de desgaste justamente para o bloco que vinha tentando enfrentar o Supremo. Agora, enquanto enfrentam investigações reais, fica difícil manter ataques fabricados contra ministros. A sociedade vê justiça sendo feita, instituições funcionando, investigações avançando, aposentados roubados finalmente tendo respostas. É isso que o povo quer. Não narrativas golpistas, justiça de verdade. Mas essa vitória levanta uma questão que ainda paira no ar. O checkmate não veio com estardalhaço. Não houve discursos inflamados ou embates dramáticos no plenário. Veio com decisões técnicas, silenciosas, cirúrgicas. Gilmar Mendes moveu uma peça e desarmou o Centrão. Lula permaneceu em silêncio estratégico e saiu fortalecido. Zema foi convocado e viu seu futuro político desabar. Bolsonaro teve sua participação em crime bilionário, exposta por documentos oficiais. O tabuleiro político brasileiro mudou de forma definitiva. As regras do jogo não são mais ditadas por quem grita mais alto ou ameaça com mais força. São ditadas pela Constituição, pelas instituições que funcionam, pela justiça que avança. E quando o pó baixar completamente, a história vai registrar. Esse foi o momento em que o Centrão perdeu seu poder de chantagem. O bolsonarismo viu sua narrativa anticorrupção implodir. E Lula consolidou a estabilidade institucional que tanto buscava. Mas o que vem depois? Essa vitória abre caminho para quê? Novas investigações sobre o governo Bolsonaro? Mais quedas de figuras que se vendiam como renovação? A sabatina de Messias finalmente destravada? A história não acabou.